episódio já vai começar. Eu só quero falar que em alguns momentos o áudio de Walter Galvão está aquático. Não, ele não está chapinhando numa piscina enquanto conversa conosco, apesar de que o calor justificaria. Gravamos via Skype e esse ruído surgiu na edição, e se eu limpasse, o áudio ficaria muito danificado. Mas não é nada que impeça o acompanhamento e aproveitamento dessa conversa. Aproveito para dizer que ontem, dia 30 de janeiro, foi o dia do quadrinho nacional. Então fica aqui o episódio comemorativo acidental e os parabéns a toda a galera dos quadrinhos. Olá, ouvinte! Aqui é Fernanda Eggers e você está ouvindo mais um episódio do podcast Despautada. Hoje a gente vai falar de uma obra em quadrinhos e a bancada digital está cheia. Eu tenho aqui comigo Keliene Cristina e Walter Galvão. Por favor, se apresentem para quem está nos ouvindo. Oi, meu nome é Keliene, eu sou professora de História da Rede Municipal de João Pessoa, sou mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente estou como secretária da Associação Nacional de História Seção Paraíba e coordeno um grupo de pesquisas, grupo de trabalho sobre ensino de História dessa Associação Nacional. E pesquiso histórias em quadrinhos e ensino de História. Olá, eu sou Galvão, Walter Galvão, jornalista, roteirista e trabalho também em gestão pública. Como sempre, a gente tem os recadinhos antes de ir para a pauta. E o recadinho de hoje é que eu estou muito feliz por ter convidados aqui comigo hoje. E esse não é o único podcast a abordar alguma coisa relativa aos 60 anos da Revolução Cubana. Logo no início do ano saiu um episódio de um podcast que eu vou deixar a dica no final e vou deixar o link no medium.com/despautada. E se alguém de vocês tiver algum recadinho para dar, é a hora, senão vamos para a pauta. Como eu falei antes, esse é um episódio especial. Eu estou aqui com a história em quadrinhos Fidel Castro, o herói de Sierra Maestra, e com um de seus autores, além da historiadora Keliene, para conversar sobre o tema. Foi um quadrinho lançado em João Pessoa, capital paraibana, em agosto de 2016, pela editora Patmos. A HQ faz parte da coleção Top 5 da editora, que usa os quadrinhos para apresentar personagens que influenciaram a história mundial e deixaram seu legado. Vamos ouvir a sinopse. Uma geração de cubanos fez o sacrifício da renúncia radical ao campo democrático liberal e se insurgiu. Confrontou de armas na mão, como estavam armados os revolucionários de 1930 no Brasil, um sistema perverso de exploração nacional. O poder político e econômico em Cuba combinava ditadura e tortura, corrupção política e policial e banditismo manejado pela máfia estadunidense dona de cassinos e de hotéis. Isso foi na primeira metade do século XX. Encarnando o espírito de luta dessa geração, emerge Fidel Castro. Filho de um latifundiário que chegou da Espanha pobre, Ángel Castro, e de uma camponesa cubana, filha de um pequeno fazendeiro que perdeu tudo durante um furacão, Lina Rus, Fidel fez-se o líder de uma revolução. Carismático, gênio intuitivo das táticas militares, capaz de convencer multidões com suas palavras cheias de paixão, revelou-se também obcecado pelo poder, eternizando-se no cargo de governante e isolando Cuba sob uma ditadura implacável para os seus adversários políticos. O quadrinho tem 53 páginas e abrange o crescimento e amadurecimento do jovem Fidel, passando pela Revolução Cubana de 1959 e por parte de seu governo, até o último discurso de Fidel Castro aos 90 anos de idade em 2016. É uma história emocionante, fácil de ler, mas que parece ter pouco espaço para muita informação. O lado bom é que sobra bastante para despertar a curiosidade do leitor em descobrir mais sobre esse momento histórico. Esse quadrinho, na verdade, foi lançado como uma edição comemorativa dos 90 anos de Fidel. Galvão, a ideia já havia sido essa desde o início, de fazer um quadrinho comemorativo? Veja, eu fui convidado por Carlos Roberto de Oliveira, que criou a editora Patmos e também toda uma coleção bem expressiva de vidas de personalidades paraibanas, voltada para o público infantil. E numa conversa sobre um roteiro sobre Chico Science, a vida de Chico Science, ele perguntou se eu toparia o desafio de
fazer uma biografia de Fidel Castro. Desculpe, caiu um lenço. Eu achei interessante pela expressividade da personagem histórica, né? E resolvi, sim, tentar fazer uma pesquisa que conseguisse transmitir a biografia de Fidel, não só essa questão histórica, vamos dizer assim, mais conhecida, mas que tivesse aspectos relevantes da personalidade dele, alguns conflitos, e foi isso que eu consegui estabelecer, obviamente com o apoio de outros autores e tudo, e conflitos como o período da infância e da adolescência, em que Fidel enfrentava muito o conflito de não ser reconhecido pelo pai oficialmente. Então, ele tem uma relação com o pai dele, né, fazendeiro, imigrante espanhol, e aos 16 anos, só aos 16 anos é que ele conseguiu obter o registro e tal. Então, foram passagens psicológicas interessantes que fazem com que a gente tenha uma visão mais humanizada do líder da guerrilha de Sierra Maestra, né? Então, foi um convite feito assim, de surpresa, certo? O Carlos Roberto, jornalista, publicitário, que fez história aqui na região, implantando institutos de pesquisa pioneiramente, e esse desafio eu resolvi enfrentar, né? E conseguir traçar um perfil que eu acredito que seja honesto. Eu achei bem interessante esse ponto no quadrinho de ter essa construção dele, né? Dá pra ver que é uma coisa para faixas etárias variadas. Eu queria até perguntar para vocês qual a idade que vocês recomendam para começar a ler, porque eu acho que qualquer idade para ler esse quadrinho. 98 anos, se você tiver com vista, vai lá, pega para ler, porque é uma leitura muito, muito boa, muito agradável. Mas o que eu achei interessante foi esse lado mais humanizado mesmo, e que deu para ver que Fidel era um atleta, ele era um estudante exemplar, ele foi à universidade, se formou advogado e teve tempo de fazer tudo isso, liderar uma revolução, governar o país durante a maior parte da vida e ter um monte de filhos. Durante a pesquisa, Galvão, você viu alguma coisa sobre como era a relação dele com os filhos dele, já que ele tem essa espécie de trauma por não ser reconhecido pelo pai? Olha, pelo que eu pude perceber, né, dessa relação, o Fidel tinha uma relação assim, real de afetividade com as companheiras, né, intensas, mas não um contato mais cotidiano, assim, devido à própria militância, né, como você mesmo falou. Ele, advogado jovem, se transformou logo numa referência dos setores excluídos, numa Cuba que desde os anos 1920 vivia numa efervescência política muito intensa, e ele, desde o movimento estudantil, se envolveu nisso. Então, há uma certa ambiguidade nessa relação, apesar de querer estar próximo, né, mas as viagens, os períodos de preparação da contestação ao establishment cubano fizeram com que ele se afastasse bastante desse convívio mais a miúdo, né, com os filhos. E a relação dele com os filhos é uma coisa que ele sempre tentou o tempo inteiro omitir, certo? Não falava muito, os registros são poucos. Só depois de 60, 70 anos dessa idade, os filhos já adultos, é que alguns filhos fizeram depoimentos, tem livros, né, que mostram essa problemática, mas nada que você possa ter acesso mais direto. E qual seria a idade recomendada mínima para ler esse quadrinho? Eu acho assim que a partir
de uma alfabetização mais apurada, vamos dizer assim, a partir de 10 anos. A partir de 10 anos a leitura já é bastante compreensível, porque ela é feita de forma clara. Só talvez o começo há um pouco da inversão, né, temporal, como um recurso cinematográfico. Começa ele fazendo o discurso célebre de quando ele foi julgado e preso, né, pela primeira vez, e isso pode gerar assim, uma pequena perplexidade do leitor infantil, mas há toda uma linearidade que permite com que, a partir dessa idade, a pessoa já possa ter conclusões bastante integradas da história como um todo. Você pensou a partir dos 10 anos? Sim. É porque a impressão que eu tive quando li, né, como professora, já foi para um público um pouquinho mais velho, sabe? Para um público assim com 13, 14 anos, porque no caso, o trabalho com quadrinho em sala de aula, pelo menos na área de história, né, a gente acaba colocando junto mais com o assunto, né, e esse assunto acaba entrando em torno do 9º ano, do fundamental, né, e no ensino médio seria no 3º ano. E aí seria mais essa faixa, e até pelo próprio formato, mas aí a impressão que eu tive quando eu li, né, eu imaginei que seria 13, 14, 15 anos, pelo formato adotado no texto. Não imaginava que era para tão mais novinho ainda, assim. Veja, eu posso indicar narrativas de Bob Esponja, por exemplo, em que há sonhos, em que ele vive episódios de sonhos, com batalhas e tal. Eu estou me lembrando especificamente de um em que eu tentei realmente recriar esse tipo de estímulo, né? Então, eu tenho uma base mais ou menos nisso. A gente vê Dexter, por exemplo, eu lembro assim, que é um mais sofisticado, dentro de um laboratório e tudo, as referências a coisas da ciência, a viagem no tempo. Então, tantos desenhos que eu lembro assim que são para um público a partir dessa fase, então eu posso realmente ter tido uma visão um pouco distorcida, mas eu acredito que as revistas e tal que a gurizada vê hoje, eu acredito que daria, né? Mas eu já vou redefinir aqui com esse apoio que eu estou tendo agora. Acho que até pela linguagem, né? Talvez pelo conhecimento, realmente com criança um pouco mais velha, mas pela linguagem eu achei que, assim, eu emprestaria esse quadrinho para uma criança de 10 anos que fosse cuidadosa. Bem, aí criança cuidadosa aí realmente... Assim, conheci uma a vida inteira. E não era eu. É porque assim, eu tenho um projeto de empréstimo de alguns livros e quadrinhos que eu empresto para alguns alunos, já para o estímulo à leitura, é leitura livre. Então, nesse caso, não é para um trabalho direcionado com o tema em história. É que se cria o gosto pela leitura, né? E aí a gente faz esse empréstimo e a roda de leitura. Eu tenho observado, já faz uns 3 anos que eu venho fazendo isso, eu tenho observado que os mais novos, justamente nessa idade, né, e tem títulos variados, tem de super-herói a temas históricos, tá? Bem diversificado. E aí os mais novos geralmente vão pro super-herói porque tá no cinema, porque tá aí o tempo todo e tem aventura e tal. E à medida que eles vão ficando mais velhos, eles vão se interessando por outras coisas. É por isso que eu até dei esse palpite na questão da idade. Claro, eu realmente não sou especialista nessa questão dos enlaces cognitivos para fixação de parâmetros, né, de percepção para a questão histórica, mas ali é histórico para quem sabe da referência. Inclusive o título que eu propus à editora era Fidel
o Rebelde do Caribe, né? Aproveitando inclusive a história de Piratas do Caribe e tal, e para situar o local e dar um tom mais aventuresco, mas o editor, fã da trajetória de Fidel, ele não forçou a barra, mas Galvão, ficaria melhor se a gente colocasse como herói e tal, que eu não gostaria de passar de heroicizar totalmente uma pessoa que, depois que assumiu o poder, né, se transformou num ditador, ordenou execuções, quer dizer, pactuou com atos de terrorismo, né, em que pessoas foram mortas e tudo. Então, eu sempre vi Fidel Castro mais como um rebelde problemático, né, do que propriamente um herói. Mas não havia imposição da mudança do nome, mas digo, já que isso sempre é um projeto em comum, em conjunto, aliás, né, porque a gente é roteirista, tem também o próprio publisher, o editor, que tem a questão da colocação da linguagem, né, da própria editora, também o ilustrador, que eu acredito que realmente seja a peça fundamental, o elemento que realmente constitui o sentido da obra. Então eu abri mão do título com o qual eu havia titulado o álbum, para essa questão de deixar que ficasse o herói de Sierra Maestra, né? Que eu acredito assim que herói para uns e para outros vilão, né? Talvez. E rebelde é mais uma condição humana que perpassa, né, questões ideológicas e determinados ângulos de recepção da figura do outro envolvida em eventos que colapsaram sociedades, né? Foi justamente isso que eu acabei sentindo falta na leitura, porque quando eu fiz a leitura, eu senti realmente um material bem didático, né? Ele coloca os fatos, explora a personalidade do personagem, mas aí eu senti falta dessa contradição né? Só que aí também tem a questão, aí eu pensei, né? Poxa, mas 52 páginas, não dá para trabalhar tudo isso. E aí veio minha observação como, além de professora, pesquisadora em quadrinhos, eu também fiz um quadrinho sobre personagem histórico. Não foi para publicação, né? Foi o meu trabalho de conclusão de curso, e que foi sobre um personagem de história da Paraíba, mas enfim, eu escolhi dar um recorte para um determinado momento da vida dele, justamente pela quantidade de páginas que eu tinha que explorar, né? Para poder dar dar mais ênfase, né, a um determinado fator que projetou ele na história, né, que fez ele ser importante na história. E aí eu senti falta de alguns episódios serem um pouquinho mais aprofundados, né? Mas aí vai da escolha do autor, só que é uma coisa como leitora e como professora, né? Acabei sentindo falta disso, porque quando às vezes a gente quer cobrir um período muito grande, e aí a gente lida com a quantidade de páginas, com a quantidade de tempo que tem para produzir, e coisas que poderiam ser mais aprofundadas e que trariam uma experiência mais profunda para o leitor, acaba passando muito rápido, principalmente para esse leitor adolescente, que pode ser o primeiro contato dele com o tema. Pois nesse aspecto da questão contraditória, eu me ative principalmente a uma questão que eu acho crucial, que é a interpretação histórica de que Fidel Castro seria uma pessoa comunista, né, e teria rejeitado, vamos dizer assim, a pragmática do cristianismo como um normatizador social, né, que teria na sua trajetória uma abordagem do marxismo-leninismo, né, um jovem estudante de esquerda, quando, na verdade, Fidel, como está lá no gibi, ele era um exemplar aluno jesuíta, né? A cena em que ele
aparece como ajudante, coroinha, que ele era ajudante da missa no colégio de padres em que ele estudava. Inclusive, a cena eu me inspirei para sugerir a Lelo uma cena de Cinema Paradiso, em que o garoto também ele faz o trabalho à noite, né, ali vendo o filme, e durante a missa ele fica cochilando. Então, até essa cena emblemática da missa, quer dizer, Fidel, o atleta, né, Fidel, o aluno jesuíta, Fidel praticando as redações. Há uma referência, inclusive, a uma redação dele que foi premiada na escola, e justamente falando sobre a hierarquia, né, que ele se inspirou mais na forma hierárquica da organização dos jesuítas do que propriamente na hierarquia clássica, né, da qual depois, já a partir de 17, 18 anos, ele viria a se expressar como um gênio militar, um estratega intuitivo. Aí essa parte de Fidel comunista ou marxista, coisas que só depois dos 30 anos é que ele tem o conhecimento e aprofunda os estudos na prisão, foi esse aspecto, assim, que inclusive no dia do lançamento, umas professoras vieram me procurar, e uma mãe dizendo assim: mas o senhor vai estar dizendo que ensinando comunismo às crianças, eu devo comprar? Eu disse: olha, justamente assim, estabelece um pouco a personalidade dele tão diferente, né? Kelly, já que você começou a falar um pouco sobre isso, tem uma coisa, né, de ser realmente um espaço restrito, 52, 53 páginas para falar sobre o assunto, mas como um material de apoio na sala de aula, não só, né, sobre esse quadrinho mais especificamente, mas sobre outros também, de repente não é até interessante, porque permite ao professor preencher aquelas lacunas, porque querendo ou não, pra gente que conhece um pouco mais, a gente preenche com o conhecimento que a gente tem. Mas para um jovem, como fica esse uso como material em sala de aula ou de apoio para extra classe? Então, porque o quadrinho, muita gente acaba achando que quando a gente leva quadrinho para a sala é só o quadrinho, né? E o quadrinho, ele vai com suporte com outras linguagens, né? Pelo menos eu coloco para dialogar com outras linguagens. Eu usaria, sim, em sala de aula. Colocaria como uma leitura inicial para a introdução do tema. E justamente a partir desses pontos que eu acho que precisava aprofundar, porque, por exemplo, o título do quadrinho, O Herói de Sierra Maestra, e Sierra Maestra aparece na página 40, né, o episódio. Aí, assim, eu aprofundaria os temas, ou pegaria a parte já da Revolução, colocaria mais o foco sobre isso, porque a gente, quando vai trabalhar algum tema em sala de aula, a gente faz uma leitura da turma, né? O que é interessante para a turma? Se é uma turma que está mais aberta para debate, então a gente vai por esse viés. Então dá para fazer uma leitura e debate sobre o tema. Se é uma turma mais do visual, então a gente tem que casar com cenas de filme. Bota para dialogar com o filme do Del Toro, o Che, que tem uns episódios que dá para... Porque também eu senti falta do Che também no quadrinho, né? Essa relação dele com o Che. O Che aparece bem rapidamente e poderia ter aparecido mais, mas tudo isso dentro desse limite de página. Mas o Che tem até mais destaque por conta de filmes e de outras coisas, né? Não, isso é verdade, mas ele, no quadrinho, ele na história ele foi essencial, né? Uhum. Quando ele entra no quadrinho, apareceu e pronto, conseguimos. E depois... Veja, é só interferindo, né? Che Guevara é crucial para a história da Revolução, né? E Fidel só conhece ele no México. O quadrinho é sobre a vida de Fidel, não é sobre a Revolução, né? Então, o período de entrada dele segue também, assim, a própria trajetória da vida. Não foi alguém amigo da juventude, não era alguém que interagiu com ele durante a adolescência, não era alguém que ele conhecesse a história, senão
depois que, inclusive na coleção também, eu iria fazer, porque o editor faleceu, né, precocemente, o Carlos Roberto, e a coleção era essas 5 tops, então também haveria biografia de Che Guevara, também a de Hitler, tinha havia essa proposta, eu acho que Golda Meir, sim, e eu não lembro os outros, isso que mais me marcaram, assim como desafiantes. Então, realmente há a grandeza da Revolução. Você pode fazer 40 páginas só sobre o dia em que a Revolução eclodiu, mas como foco realmente é a vida de Fidel, mais importante nesse momento, o foco era realmente a entrada de Che Guevara, é importante para a história da Revolução Cubana, não para a vida, a trajetória de formação do líder revolucionário Fidel. Mas assim, você não concorda que às vezes tem pessoas que a gente conhece de muito tempo e elas não têm tanta influência quanto tem pessoas que às vezes a gente conviveu pouco e ganha um significado maior do que outras pessoas, né? Porque eu faço essa leitura por conta da ocasião da morte, do assassinato do Che, né? E que o Fidel, né, se comprometeu a não deixar que a memória dele morresse, né? Que ele sempre fosse lembrado, e até então a memória permaneceu. Continuou trabalhando para que essa memória do Che permanecesse em Cuba, né? Correto. Eu fiz essa leitura por esse viés, né? Que às vezes tem pessoas que passam pela nossa vida e passou muito tempo, mas outras que passaram menos tempo, mas o significado acaba sendo maior, né? Bem, aí realmente, né? Mas aí isso aí não cabe a mim, assim, a biografia não teria nenhum perfil intelectual, nenhum perfil psicológico, né? Então, assim, e a superficialidade também da abordagem por causa do tamanho do roteiro, né? Bem que a gente pode dizer muita coisa, não os 200 toques, 200 e poucos aí do Twitter, dá para você ter a noção dramática de qualquer episódio. E não é porque também foram poucas páginas que a dimensão de Che talvez seja porque também aí há a subjetividade minha, né, de achar que a importância que muitas pessoas veem é relativa, né, principalmente por conta das diferenças dos dois que se completavam, né, as personalidades, um tipo de fixação de objetivos e formas de agir que Fidel tinha, e a outra forma de agir, de compreender a circunstância da guerrilha, a universalidade da revolução que Che Guevara tinha, que era diferente de Fidel, e o que faz, obviamente, com que Che Guevara deixe, inclusive, né, Cuba, depois do fracasso da questão do ministério, né, da economia e tal, e vá exportar a revolução diretamente, ele sendo o agente de universalização, né, da história da revolução permanente. Cuba estava sob um regime ditatorial de Fulgêncio Batista, e depois da Revolução passou a ser outro regime ditatorial, só que sob a tutela do Fidel Castro. Quais os principais pontos que a gente pode levantar? Não é tanto positivos, porque houve uma mudança até na soberania do país, né? Mas em compensação continua um regime não democrático. Aí eu queria que, se possível, uma comparação assim sobre esses dois momentos de Cuba pré-Fidel Castro e pós-Fidel Castro. Cuba, quando ficou independente, né, independente da Espanha, mas acabou ficando dependente dos Estados Unidos, né? Ela foi independente nesse processo de guerra entre Estados Unidos e Espanha, e os Estados Unidos passam a exercer essa influência bem considerável sobre a ilha, né? Os cubanos foram até obrigados a incorporar a Constituição, a Emenda Platt, né, que
dá aos americanos o direito de intervir em caso de estabilidade política e fica sob essa tutela política norte-americana. E acaba também sendo meio que uma ilha de lazer, né, para os americanos, que é abertura de cassinos, prostituição, jogatina, tá. Uma grande exploração mesmo por parte dos Estados Unidos. Quando vem a Revolução, eles expropriam, né, tudo de quem fugiu e instauram esse outro regime. Agora, assim, é uma ditadura? Como é que diz? É consenso entre vários estudiosos. Só que, porém, a gente também tem que desmistificar algumas informações sobre o sistema, né, político cubano, porque há eleição, não uma eleição direta para o presidente, né? Mas se elege, o povo vota para os delegados municipais, os delegados estaduais e para os deputados. E aí os deputados, por sua vez, escolhem o Conselho de Estado e o presidente do Conselho de Estado, né? Então, assim, quando a gente fala assim, ditadura, o pessoal já pensa que excluiu totalmente as eleições. Tem que ver que o sistema eleitoral cubano, embora não seja uma democracia como a nossa, que é a que a gente tem, né? Mas ele tem suas particularidades, né? Que a gente tem que ver dentro dessas particularidades. E aí, o que eu posso destacar de ponto positivo da Revolução é justamente essa autonomia de Cuba em relação aos Estados Unidos, só que acaba passando para a tutela da União Soviética, porque passa a receber apoio da União Soviética, né? Com o desmembramento da União Soviética, eles passaram uns maus bocados aí, mas é inegável o avanço na medicina, na educação. Eu dou até um exemplo que uma coisa que eu passei um pouquinho de vergonha conversando com um cubano foi porque a gente batendo papo sobre literatura e ele, nossa, eu amo Jorge Amado, eu já li toda a obra de Jorge Amado. E eu, nossa, caiu aquela ficha em mim que eu fiz, nossa, eu só li Gabriela. O cara de outro país, ele leu toda a obra de um autor do meu país e eu não tinha lido, né? Então, assim, o sistema educacional deles é muito bom. É uma educação realmente universal, gratuita, com qualidade. A medicina também atinge a todos. Em Cuba só tem 3 coisas que funcionam. É a segurança, é a educação e exatamente a saúde. Aí você juntou 2, que é o ensino de medicina. É isso que atrai, é barato e funciona. A saúde de Cuba, mesmo sem recurso, continua funcionando. Agora, o cerceamento da liberdade de expressão, né? Tem essa contrapartida. Na minha opinião, a questão da ditadura ela é crucial quando ela realmente interdita direitos naturais direitos culturais, né, e aspectos de compressão da liberdade. Então, quando os poetas, eu acho que talvez 61 ou 62, Allan Ginsberg e um outro que eu não lembro agora, chegaram a Cuba, ficaram escandalizados com todas as advertências que receberam dos amigos que estavam recepcionando eles, para que não fizesse nenhuma menção a questões de homossexualidade, por exemplo, porque isso implicaria numa prisão imediata, e foi a primeira denúncia grave foi sobre verdadeiros campos de concentração, em que as pessoas que outram, né, a chamada normalidade da sexualidade sofreram vítimas, né, atrozes, então execuções sumárias, manutenção de prisioneiros, né, inimigos do regime sendo eliminados sem processo legal. Então, a estabilidade de determinadas dinâmicas sociais, a arte, a medicina, que foi realmente bastante respeitada e incentivada, já era uma tradição, a qualidade da saúde, tanto que quando a gente estuda a biografia a gente lê a biografia de Oswaldo Cruz, veja que Oswaldo Cruz, o apelido dele em Paris, onde ele foi estudar, era justamente Doutor Cuba,
pelas ideias epidemiológicas com relação à distribuição da saúde para a população que Cuba praticava ao tempo em que Fidel era menino, né? Então há uma pujança e uma representatividade na literatura, na medicina, na educação, de autores, né, de grandes autores e filósofos. Eu me lembro aqui Lezama Lima e Severo Sardu e tantos outros que não me vem agora à memória, mas toda uma sociedade ultra sofisticada, né? Cuba nos anos 20 já era um polo de telecomunicações por conta também da proximidade com os Estados Unidos. Ao longo de todo o século XIX, Cuba viveu sublevações permanentes na tentativa de libertação, e em 1902 é que os Estados Unidos resolvem deixar Cuba viver em paz. Eu acredito que há uma correspondência de Benjamin Franklin, em que ele diz assim: precisamos dar um jeito para que Cuba seja nossa de uma vez por todas. E a poderosíssima armada, né, espanhola, que era na época a maior armada do mundo, né, não permitia que os Estados Unidos desfrutassem as belezas de Cuba como eles gostariam desde quando Colombo chegou por lá, né? A questão Cuba é uma pérola realmente do Caribe, com uma autonomia e uma expressividade cultural, técnica e científica que precede a Revolução, que manteve isso com respeito à dignidade das pessoas, né? Agora, esse ponto que você puxou foi bem interessante, da questão da perseguição aos gays, né? Gays, lésbicas, a comunidade, né? Que fugia da heteronormatividade, né? O filme Morango e Chocolate, né, é um indício claro da situação lá, e a cinematografia recente cubana aborda bem isso mesmo, né? E eu vejo isso como fruto daquela época, né, como pensamento da época, porque tanto é que em 2010 ele admitiu que houve perseguição, né, e reconheceu que isso foi injusto. Isso, para mim, foi um avanço muito grande, você reconhecer, não, de fato, aconteceu, foi injusto, e aí eu acabei vendo isso como muito fruto do pensamento da época, né? Mas aí o Papa também pediu desculpa por tudo que a Igreja fez. E eu vou dizer que a Inquisição era fruto da época, tal, e não de uma forma de encarar a civilização. É relativo historicamente, claro. Não estou aqui querendo, de jeito nenhum, depredar a representatividade da Revolução Cubana, que a gente deve aplaudir permanentemente. É mais a questão humana mesmo, né? Usar a política para assassinar as pessoas. Não, isso eu também discordo. Né? Apenas fiz um comentário na questão de demonstrar que ele fez uma revisão, né, sobre porque tem figuras que nem isso, né? É verdade. Tem figuras que, se puder, hoje em dia tá ainda atirando na pessoa. Então, e a autocrítica ela é fundamental do ser humano, né? É isso, a sociedade cubana é uma sociedade permeada por contradições, né? O sistema de saúde, ele é problemático como em qualquer outro lugar no mundo atualmente, né? Mas chegou-se ao estágio atual que o próprio regime resolveu dignificar determinadas práticas que eram ocultas, né? A questão do empreendedorismo, do pequeno comércio, da agricultura de subsistência familiar. Eu acredito que já há 10 ou 15 anos que vem havendo essa extensão, né, principalmente depois da crise da saída da União Soviética, da substituição pela Venezuela e, finalmente, pela emergência de novas gerações que levaram Cuba a estar fazendo essa nova experiência social de si, para si mesmo, independente dessa outra questão da relação com os Estados Unidos, que agora sofreu essa regressão tão perniciosa, né? Uma coisa
terrível esse novo campo aí que terminou por nos engolfar, chegando ao presidente de 6 minutos de mensagem ao mundo sobre o que é o Brasil. Pois é, faroeste caboclo dura mais, né, do que... Verdade. do que o discurso. Uma última pergunta nessa parte antes da gente ir para as indicações é: onde as pessoas podem encontrar a HQ Fidel Castro, o herói da Sierra Maestra, para comprar? Eu comprei na Comic House. Tem sim, lá nas livrarias, na livraria do shopping, Manaíra, a leitura tem também. E em outros locais do país, essa rede é cultura, certo? A cultura dispõe também, eu olhei outro dia na internet e está disponível em aeroporto de São Paulo, no aeroporto do Rio de Janeiro também. Então, colocado em algumas gôndolas em todas as regiões, que a editora fez essa distribuição. Fantástico. Vamos para as indicações. Quem quer começar? Professora, por favor. Certo. Eu vou indicar um livro que eu terminei de ler faz pouco tempo, que é O Poder, da Naomi Alderman. E eu fiquei, assim, viciada no livro. Trata basicamente de uma hora para outra, todas as mulheres do mundo desenvolvem o poder de dar choque. Eu quero. E esse poder elas podem passar para as mais velhas. E aí a gente tem uma inversão de papéis, né? As mulheres deixam de estar no papel de comandadas e passam a comandar. Não é um livro sobre o feminino, sobre esse feminismo divino. É um livro sobre poder. Poder demais. Então, poder demais sempre dá problema. Sem querer dar muito spoiler, mas dá para deduzir. Mas é um livro muito bem construído, o formato dos capítulos, a construção dos personagens. Teve uma personagem que eu fiquei, poxa, meu Deus do céu, me peguei tanto a ela e a história vai desenrolando. E eu, nossa, como é que vai acontecer isso? Então, eu deixo essa dica, O Poder, Naomi Alderman. Ótimo. Galvão? A minha dica... Jornalista? Isso. A minha dica é o álbum em quadrinhos, a biografia de Billie Holiday. Então, o título da obra é Billie Holiday, de Munhoz e Sampaio. Um trabalho gráfico excelente, a história dramática, ao mesmo tempo lírica, socialmente relevante, de uma das maiores artistas, intérpretes, cantoras da nossa história da música, né, da música mundial. Então tem lá na Comic House, foi lá que eu comprei, e realmente uma experiência muito emocionante e interessante, a leitura, o contato, a imersão nessa obra, que é fundamental enquanto artes gráficas, também enquanto roteiro e foco, né, qualitativo na personalidade de um artista genial. Já estou vendo que a minha lista de livros para 2019 vai aumentar. E Manassés paga nós, que a gente já falou da Comic House 2 vezes, 3 com essa. Tá vendo? Pois é. As minhas indicações são todas de podcast e dentro do tema. Porque um pouco antes de eu ler o quadrinho, eu ouvi um episódio do El Pau é Pedra, que foi o primeiro que saiu esse ano, sobre a Revolução Cubana. E pra mim deu um patamar diferente quando eu peguei o quadrinho para ler antes e depois do episódio. Então eu super recomendo. E já que a gente está falando de Cuba, a gente falou aqui da saúde, existem 2 episódios sobre o Mais Médicos. Um do podcast Pistolando e outro de um podcast em espanhol da NPR chamado Rádio Ambulante. Eu vou deixar todos os links, inclusive o título e o link para os livros indicados por vocês lá no medium.com/despautada. E é isto. Vocês querem deixar um contato, um link de trabalho, um link de Instagram, alguma coisa assim?
O Twitter, @KLN_Cris. Eu sempre estou colocando algumas coisas, agora nem tanto porque eu estou de férias, né? Mas você coloca algumas coisas do trabalho. E o Facebook, Keliane Cristina. Eu acho que só tem essa pessoa com esse nome. Não vai ser tão difícil de achar. E eu sempre também estou compartilhando coisas que eu faço na sala de aula, algumas experiências, né, com quadrinhos, ensino de história, também games, ensino de história, que é a praia por onde eu surfo essa aí, né? As práticas de ensino de história. KC é até o nome de uma banda, né? Eu estou vendo aqui. KC, importante. Então, o meu nome, Walter Galvão, é assim nas redes sociais e dá para localizar para qualquer diálogo. Forte abraço e obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada pela presença de vocês. Este foi o primeiro episódio especial com um dos autores de uma das obras que eu li. Eu espero fazer outros ao longo desse ano, é um projeto. E eu espero que você que está ouvindo tenha gostado também. As indicações estão todas no medium.com/despautada. Você pode me encontrar no Instagram e no Twitter como @despautada. E até o próximo episódio. Epa. Achou que o episódio tinha acabado, né? Achou errado, otário? Não acabou, não. Lelo Alves, o ilustrador do quadrinho que a gente comentou hoje, Fidel Castro, o herói de Serra Maestra, ele não pôde comparecer no dia da gravação, então eu fiz uma entrevista posterior com ele via WhatsApp e ele me mandou as respostas por áudio. Primeiro o Lelo se apresentou, então vamos ouvir o que ele disse. Bem, olá, eu sou Lelo Alves, basicamente todo mundo me conhece por esse nome, quer dizer apelido, né? Trabalho há mais de 10 anos como ilustrador. Comecei num curso que teve no Espaço Cultural aqui na Paraíba. E de lá comecei a fazer freelances. Depois trabalhei em editoras estrangeiras, nacionais. E agora eu trabalho mais em casa mesmo, fazendo projetos pessoais e alguns de fora. Depois, como o Galvão tinha comentado sobre o convite para fazer essa história em quadrinhos, eu perguntei para ele como é que foi o convite também. Bem, o quadrinho de Fidel foi um convite do falecido Marcos. Carlos Roberto de Oliveira, jornalista, editor e publicitário, dono da editora Patmos, faleceu em 2016, aos 74 anos. Que era o chefe da editora Patmos. Eu já tinha feito alguns trabalhos para ele. E também que foi um convite de uns amigos meus que já trabalhavam. Eles recomendaram o meu trabalho. Aí começamos a trabalhar, eu e Galvão, no Fidel Castro. E a seguir ele me contou como é que foi a pesquisa para compor a HQ. Para a pesquisa do quadrinho, sentou eu, o Marcos e Galvão e começamos a conversar como seria desde do material, a impressão, o formato, até a estética do quadrinho, narrativa de história, essas coisas. Tudo foi argumentado e como eu decidi começar a fazer o projeto. Eu comentei com o Lelo que eu gostei bastante da escolha estética dele de trabalhar um quadrinho que, querendo ou não, também fala sobre uma revolução, né? Usando pouco vermelho e principalmente utilizando tons terrosos. E ele me contou qual foi a motivação dele para escolher a paleta de cores. Obrigado. A estética do quadrinho, eu na verdade já queria fazer um tempo. Aquela estética, ela é um pouco baseada no estilo que eu gosto muito, que é do Hayao Miyazaki, e dos quadrinhos não, dos livros que ele ilustra. Na verdade são quadrinhos, né? E um que eu gostei muito, que tanto é um filme, é o Castelo de Cagliostro, Lupin III, de 79. A questão da pele dele ser um pouco mais avermelhada é o que
quis de alguma maneira representar essa mistura latina, do povo latino. Aí eu quis dar uma diferenciada na cor da pele dos personagens. Eu perguntei a Lelo também qual aspecto da vida de Fidel Castro ele achou mais interessante na hora de compor a personagem. Na história de Fidel tem algumas coisas que eu acho legais, outras não, mas assim, o que é mais interessante é a questão de quando ele foi para se refugiar na selva e a questão dos ataques. Mas no geral é uma história bem legal, dá para se trabalhar bem questões de ação, é bem legal. Teve algumas coisinhas que eu sugeri pro Galvão, mas no geral foi só seguir a história. Como todo mundo deixou recomendações, eu pedi recomendações para ele também e vamos ouvir o que é que ele nos recomenda. O que eu tenho de sugerir, eu acho que é um quadrinho que me inspira muito na questão de técnica, principalmente, e história. É Black Sad. É um quadrinho, se eu não me engano, é espanhol. E é acho que é João Guardino, se eu estiver falando certo, né? Eu acho que está errado. Mas é um quadrinho muito lindo, muito bonito mesmo. Ele faz uma referência com animais e seres humanos, aquela mesclagem. E é muito bonito mesmo. Resumindo, é um quadrinho perfeito. Ele é feito na técnica tradicional de aquarela. E não tenho nem palavras. Agora é aquele momento do jabá. Logo depois vocês vão ouvir a despedida. Bem, o que eu mais uso é o Instagram. Eu acho que é uma boa mídia de divulgação. Eu uso meu nome normalmente, é Lelo Alves, e eu vou postando lá processo de produção dos meus trabalhos, o que eu for fazendo. E é isso. Estou fazendo também um quadrinho autoral meu, que eu tinha escrito faz um tempo. E eu estava muito afim de começar a fazer e estou aí produzindo ele, o Eco. Eu quero agradecer aí a oportunidade de alguém conhecer um pouquinho sobre minha pessoa, né? Meu trabalho. E que também acho legal essa questão que você está fazendo de divulgar mais quadrinho local, regional. Porque é uma coisa que é muito pouco vista, entendeu? Tá se alavancando um pouco agora, mas ainda é muito pouco, comparado que temos artistas tão bons na nossa região. Mas é isso, obrigadão e obrigado pelo tratamento, é isso. Então é isso. Muito obrigada a você que está aqui ouvindo um episódio muito mais longo do que o convencional, que o Despautado. Muito obrigada ao Lelo Alves, que mandou as perguntas, ao Walter Galvão e a Keliene Cristina, que participaram da gravação e que fizeram esse episódio tão bacana. E agora sim, vamos encerrar real oficial. E, bom, você já sabe que pode me encontrar no Twitter e no Instagram como @despautada, que todos os textos, todas as informações são sempre colocadas no medium.com/despautada e que eu vou deixar as redes sociais e demais links tanto lá no Medium quanto nos detalhes deste programa, que você pode acessar no site do Megafone, né? no site do Despautada, no Megafone, e que você pode acessar também nos detalhes sobre esse episódio no seu tocador de podcasts favorito. E até o próximo episódio!
Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast .g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo pra você.